que estiverem com a câmera sem aparecer. Boa tarde, gente. Boa tarde, primeiro ano. Já está gravando lá no chat. Nome, número e série. Desliga a câmera, por favor, senão eu vou ficar olhando para você ela inteirinha. Tá? Para quem não tem o número, coloca somente o nome e a série. Não quero saber o URL de vocês, porque para mim não vai mudar em nada na minha vida, mas eu quero o nome e a série. E para quem não souber também... eu não sei que série que eu sou, não. Sei que sou o primeiro ano. Depois vocês mandam O coleguinha que não está aqui, você sabe que ele é da sua sala, manda ele entrar na aula agora, senão ele vai ficar com 4 fotos. Vamos lá? Pode continuar colocando o nome lá no chat, tá? Que vai... Todos os nomes que estiverem registrados durante esse período vai gerar para mim depois uma planilha com o nome de todos que estão participando. Eu vou mandar um recadinho para minha crush aqui no chat. A professora não vai ver mesmo? Esquenta a cabeça não, pode ir pôr. Eu acho o máximo, porque depois vai gerar um relatóriozinho e eu vou conseguir pegar quem foi que mandou a besteira lá. Né, Igor? Que lindo, descobri já um. Ok, pode rir? Pode, eu tô aqui para isso. Bom, com relação à aula, vocês tiveram ciência, vocês tiveram geografia até agora, tiveram história. E dentre essas disciplinas, ela está lá dentro, presa, as 3 disciplinas que vocês vão começar a ver agora no ensino médio. Química, física e biologia. Por quê? A ciência, quando ela trabalha o tudão. Tá? Não, geografia, estou falando até do ensino fundamental, tá? Não estou falando de geografia agora, não. Geografia, quando a gente fala do fundamental. Por quê? A educação, quando a gente aprende o conteúdo do fundamental, é para que vocês tenham o Fundamental 2 a base de tudo. Tudo mesmo. Quando a gente brinca assim, lá na matemática, se vocês tiveram na 6ª série, realmente vocês tiveram isso na 6ª série. Vocês tiveram, vocês não lembram, mas estava lá. Quando eu falar sobre física, vai ter algum momento que você vai dizer, mas o professor falou. Lá em ciência, não falou em física. Realmente, por quê? Porque essas disciplinas estavam todas presas. A partir de agora, quando chega no ensino médio, eu começo a dividir isso. Então, vocês vão ver as disciplinas específicas. Química, física e biologia, tá? O que seria física? Vamos lá. Tem um PPT lindíssimo aqui. A partir de agora, eu não vejo mais a sala, tá? Eu vejo por aqui, pelo meu celular. A primeira coisa que vocês têm que entender, bem-vindos, vocês fazem parte agora da família Inácio. A escola de vocês agora é a Escola Coab Inácio Monteiro 3. Vocês fazem parte agora da Escola Inácio Monteiro 3, tá? Qual que é o tema que eu vou trabalhar hoje? A temática hoje é matéria e energia. Isso não é só hoje não, tá? Durante 6 meses que a gente estiver junto, vamos estar estudando matéria e energia, tecnologia e linguagem científica. Isso é o tema base. Nessa aula, matéria e energia, porém as habilidades que eu tenho que alcançar vocês, tá? Analisar e representar com ou sem uso de dispositivos e aplicativos digitais específicos. As transformações, conservações de sistemas que envolvam a quantidade de matéria, de energia, movimento, para realizar previsões sobre seu comportamento em situações cotidianas e processos produtivos que priorizem o desenvolvimento sustentável, o uso consciente dos recursos naturais e a preservação. A segunda eu vou colocar no formulário de vocês. Eu não vou ler, eu só li habilidade, mas a partir de agora, quando eu for falar com vocês, todos os meus PPTs é somente de apoio, eu não vou ler, tá? Não vai ser uma coisa maçante, não. Então, o que é física, Pro? O que é estudar física? A física é o estudo dos fenômenos da natureza. Para tudo nessa vida existe uma justificativa. Para tudo nessa vida tem um porquê. Então, quando a gente vai falar sobre qualquer movimento dos oceanos, movimento do vento, movimento do próprio giro da Terra, a questão espacial, por que uma estrela hoje está aqui, ela está ali no outro dia, por que a Lua tá, professora, pelo amor de Deus, é 8 horas da manhã, a Lua está ali ainda, está de dia. Tudo tem uma explicação na física, tá? Então, o que a física veio fazer?
qual que foi a função dela? A física veio desmistificar algumas coisas que o processo todo achavam que não tinha fundamento. Então, a gente estuda todo o universo. Todas as matérias, como que ela é constituída, como que ela consegue interagir. Uma das palavras que vocês ouvirão muito minha, depende. Por que depende? A física, ela vem com a questão de que eu consigo mensurar matematicamente. Todo físico tenta mensurar e consegue, tá? Mensurar matematicamente alguma situação. Mas nem todas as situações vão ter o mesmo resultado. Então, dependendo do que eu estiver falando, eu preciso estudar todo um outro ambiente. Gente, pelo amor de Jeová, vocês pelo menos respirem no microfone para eu saber que vocês estão aí, tá? Que não caiu aí. Tem gente aí. Então, a palavra física, ela vem do grego physique, que significa natureza. Por que natureza? Porque o homem começou a perceber que algumas situações aquilo cabia e para outras não, né? Para algumas situações eu conseguia arrastar um grande bloco, vamos falar pirâmides do Egito, eu conseguia arrastar grandes blocos de pedra, mas para outra situação não. Dependendo do horário, dependendo de como estava a questão de calor, da energia ali, eu não conseguia. Se a terra tivesse mais molhada, ela não tem tanto atrito, assim, aliás, ela tem muito atrito, eu precisaria de um trabalho muito maior para poder fazer movimentar essa pedra que no dia anterior eu consegui numa boa. Então, o homem começou a pensar justamente nisso. Espera, é o mesmo material, mudou a situação, não tem o mesmo resultado. Então, a física ela veio para justificar isso. Quando a gente fala da questão espacial, a gente fala, mas por que eu estava até conversando mesmo agora com os professores, mas por que um satélite, dependendo, demora anos para chegar em Marte, e você está falando que se eu quiser mandar um satélite agora, vai demorar 6 meses? Depende. Qual é o objetivo desse satélite? Depende de como esse satélite foi formado e como ele está sendo enviado. Depende qual é o objetivo dele em relação ao estudo, se ele pode estar estudando só o meio, eu posso estar estudando a questão da gravidade de Marte, a questão de energia entre planeta Terra e planeta Marte, depende muito do meu objetivo, do meu olhar, do meu primeiro referencial, tá? Então, a física, ela tem isso. Ela vai estudar passo a passo do fenômeno que está acontecendo. Ainda mais porque a gente está falando de matéria. E quando a gente fala de matéria, a gente também fala de questão de energia. E quando a gente fala de energia, a gente fala da questão atômica, tá? Alguma dúvida? Alguma coisinha? Não. Que lindo. Não. Então, assim, lá na Grécia eles inventaram o conceito físico, né? Mas só que eles colocavam tudo no mesmo balaio. Eu amassei aqui a uva no mês de julho, fermentou, virou vinho. Oi, pode perguntar. Tipo, esse negócio de matéria e energia foi tudo descobrido na Grécia? Não. Essa questão de matéria e energia, ela vem sendo discutida há milhares de anos. Milhares de anos. Só que o homem via, cada civilização via numa concepção diferente. Quem conseguiu mensurar a questão matéria e energia foram os físicos modernos, entre eles Newton. Newton não, desculpa. O que vocês querem aqui? Mostra a aí da sua sala. Peraí, gente. 39, por quê? Tem pessoa reclamando que não está conseguindo obedecer o consciência da sua alma. Eu acho que não foi nada constitucional. Você está apresentando, não tá? Eu estou gravando, tá? E vocês estão aqui me atrapalhando. Não, fala para entrar no link, tá? O link lá, tá? Tá bom, professor. Depois vocês vão ver fotos. Voltando. Então, assim, vou voltar lá na questão matéria. E aí a gente conseguiu o físico moderno. Quando eu falo físico moderno, eu estou falando a partir de Newton, tá? Quando o Isaac Newton começou a tentar mensurar, só que Newton ele era muito restrito, ele falava somente da Terra. A gente vai falar muito sobre o Isaac Newton, tá? Então ele não conseguia ter um olhar
lá fora. Galileu Galilei, não. Ele conseguia olhar lá fora, ele conseguia pensar, raciocinar, mas ele não tinha o quê? Instrumentos para poder fazer essa aferição. A matéria, vou puxar um pouquinho agora para o conteúdo que vocês vão ver a partir depois das férias, que é a astronomia. A matéria escura, ela ainda é tão incógnita, ela é tão incógnita para o ser humano que a gente não tem a mínima ideia de como ela é composta. Ela é escura não porque ela é preta, ela é escura porque a gente não consegue ver que cor que ela emana, tá? Então, assim, essa questão da matéria, não foram só os gregos que vieram, os gregos deram uma questão de definição, mas eles colocaram com o dedo no balaio. Então, quer dizer, se eu for lá e colocar o vinho e a fermentação dele ser diferente, eles estavam nem aí, eles não estavam pensando justamente nessa possibilidade de que a uva, a um certo período, ela tem uma questão de ser mais doce ou mais azeda. Eles não pensavam na incidência da luz solar e muito menos no objeto que ele usava para fazer aquela maceração da uva. A física, ela veio para falar justamente isso. Espera aí, depende. Se eu colher a uva nesse período aonde a uva é mais doce, vai me dar um vinho mais doce. Se eu colher a uva, um período onde não tem muita incidência solar, então quer dizer que vai ser uma uva mais azeda. Pode virar vinagre, dependendo da fermentação. Então, todos esses pontos vieram depois, quando o homem começou a observar mais ainda a questão da energia. Quando que foi esse boom? Esse boom foi a partir do momento que o homem começou a trabalhar com a questão de energia elétrica. Como domar esse monstro? Energia elétrica? Como assim? Dá para dominar? Dá para domar. Mas o homem tem a questão somente do domínio. Ele não tem o controle. O controle da questão de energia elétrica, a gente tenta ali dar uma amansada, né? Coloca uma tomadinha, a gente consegue passar ele pelo fio. Porém, toda fiação, ela tem escape de energia. E esse escape de energia é aquela coisa que eu estou falando. Eu consigo ali dar uma amansada, mas eu não vou conseguir dominar a energia elétrica. Eu não consigo dominar um relâmpago. Não consigo. Aquela energia eu não consigo nem falar. Podia aproveitar, né? Por estar relampegando tanto. Por que eu não posso aproveitar? Não posso, não consigo. Por N motivos. N motivos. O principal é que, para falar a verdade, para você dominar a natureza, você tem que entender a natureza. Tá? A física procura descrever, prever. Prestem atenção, ela procura descrever, prever e justificar através de leis e fenômenos o que acontecem com a matéria no decorrer do espaço e do tempo. Outro tema que vocês vão amar falar é sobre a questão espaço-tempo, tá? Isso também a gente vai conversar lá para frente, quando vocês tiverem essa concepção, esse olhar aqui na Terra. Tudo ok? Consegui tirar a dúvida da coleguinha? Gente, tô na sala? Oi. Conseguiu tirar a dúvida? Sim. Sim. Então, vamos lá. Vamos falar sobre a física, o que ela se divide, tá? Primeiro momento, eu não posso falar sobre ondas, eu não posso falar sobre o universo se eu não conhecer a mecânica, como que funciona os movimentos do corpo. Então, não tem como eu falar da questão, por que a Lua ela tem as 4 fases, se eu não entendo como que o movimento acontece no ambiente, tá? Então, ela se divide em mecânica, termologia. Termologia é o quê? É trabalhar sobre a questão do calor, do frio, o que é isso. Perceber que o calor e o frio depende muito da questão energética. Óptica, esse é um dos temas mais gostosos de trabalhar na física, que eu vou falar sobre a questão da luz. Como que, para falar a verdade, a minha câmera está suja. Como que, para falar a verdade, acontece a questão da visão ondulatória, aonde que a gente vai falar sobre ondas de calor, de frio, eletromagnético, a questão da eletromagnetismo da Terra, porque que tem o campo de... é o escudo de Van Allen, tá? Porque que existe a aurora boreal. Tudo isso tem uma justificativa física. Eletricidade e magnetismo. Por como que eu consigo ter luz elétrica na minha casa
A partir de como que eu consigo isso? A partir, lógico, do eletromagnetismo, eu consigo transformar uma energia cinética em uma energia elétrica. Isso vou ver, professora? Vai ver. E física moderna, que ela trabalha a física quântica, que é uma das áreas da física a mais nova de todas. É interessantíssima, é uma das mais interessantes que existe. E aí, pronto, no ensino médio eu não quero fazer física na minha vida, isso daí é pra gente nerd que nem a senhora, mas o que eu posso ver então no ensino médio? Temas da física que eu vou trabalhar no ensino médio, provavelmente eu vou trabalhar com vocês, só tem eu de física aqui. Primeira coisa, cinemática. Eu vou trabalhar, cinemática não, é mecânica, depois eu mudo, tá? É mecânica, cinemática é uma das áreas da mecânica. Então, eu vou entender o movimento, vou entender o que é o ponto referencial, eu vou entender como aquele objeto funciona naquele ambiente. Primeiro momento. Segundo momento, dentro do ensino médio, astronomia. Eu amo astronomia. Então, toda a minha paixão que eu tenho por astronomia, eu vou passar para vocês. É um dos temas mais legais que existe também. E aí vai vir no segundo ano, calor. Calor é legal de trabalhar. Mas eu ainda os temas que eu mais amo é física quântica, astronomia e luz, tá? Mas isso daí é um gosto meu. No segundo ano, o que vocês vão trabalhar? Calor, som e luz, que é ondas, tá? Como que ela se movimenta no ambiente, como que ela vai... Por que que eu estou aqui com fone de ouvido e eu consigo não ouvir, ouço pouco, mas eu não consigo ouvir todo o som que está em volta de mim. Na questão de visão, que é a luz, por que que a minha mãe passou pela chave e não viu a chave e eu vi a chave? Tem toda uma questão de concepção física, tem uma explicação física e biológica para isso, tá? Então, nem tudo que eu vejo é verdade. Nem tudo que eu ouço também é verdade, tá? São os sentidos que mais mentem para mim. O pior de todos é a questão da visão. Energia, porque eu tenho que entender que isso aqui, essa máquina térmica, ela emana energia. Tudo em volta da gente emana energia. Não estou falando da questão, você faz yoga e você entende, acha que tudo é questão de frequência. Tem até um nome que um aluno meu falou. Não, energia elétrica, energia calórica, energia... de luz também, energia de luz. Então, a gente emana energia, tá? E também recebemos energia. Física, introdução, física quântica. Cara, é um dos temas mais legais, porque a gente vai do macro, que é gigante, que é da questão astronômica, mas só que tudo deu início ao micro, que é a questão quântica, quantidade, tá? Então, a quantidade, quando a gente fala da questão macro, eu falo uma quantidade menor do que a questão micro, tá? Então, quando eu falo do quântico, é quantidade. Para montar uma ponta de uma agulha, eu preciso de milhões, talvez bilhões de átomos para poder ter a ponta da agulha, porque senão não teria. Dúvidas, lamúrias, choro, acabou a aula, Pro? Não, tá? Dentre todas essas que eu falei, qual que a gente vai dar início? Mecânica, tá? Eu quero que vocês entendam da questão da mecânica, que o fato de vocês estarem na casa de vocês, eu sentadinha aqui na cadeira, vocês provavelmente devem estar sentados, provavelmente devem estar deitados ou escrevendo. Isso não significa que vocês estão parados. Todos estamos nos movimentando. Por quê? Depende do ponto de observação. Quando a gente fala da questão de que eu estou aqui em repouso, que vai ter esse ponto na mecânica, eu estou esquecendo que a Terra está girando a 1.600 km por segundo. Então, ela está girando muito rápido. Só que é uma esfera tão grande, e eu sou tão pequena, tão referencial à Terra, que eu não sinto esse movimento. Eu percebo, mas eu não sinto, tá? Então, quando eu falo da questão objetos, movimento, eu falo da mecânica. Como que os corpos vão se locomover ou permanecer em repouso, grudadinhos na Terra. Se eu não entender, eu tenho que entender como que isso acontece dentro da mecânica na física. Então, quando eu vou falar isso,
é um dos temas que mais trabalha na questão do Enem, tá? Engenheiro civil, ele precisa saber disso. O agrônomo também. Mas o engenheiro civil, quando ele for construir um prédio, ele tem que pensar que por mais que esteja estático ali, aquele objeto, ele está em movimento. Ele vai sofrer algumas alterações por uma questão do ambiente que ele está. Então, eu simplesmente não posso montar uma caixinha lá de ferro sem pensar que essa caixinha de ferro ela vai sofrer dilatação, ela vai dilatar. E nem posso montar também uma caixinha de concreto sem que tenha algo maleável, porque ela vai sofrer ações do tempo. Então, vai ter um momento que ela vai sofrer o extremo calor, vai aquecer muito. Em contrapartida, vai ter um momento que ela vai sofrer o extremo frio. E nessa variável de temperatura e movimento, porque por mais que vocês pensem que não, a Terra está se movimentando. Ela está fazendo isso aqui, ó. Ela está chacoalhando. Porque a todo momento, as nossas placas tectônicas, elas estão se movimentando, tentando uma se alinhar à outra. Quando existe uma rachadura muito grande ou uma coisinha que esteja atrapalhando, aí sim acontecem os terremotos. Mas até então, ela está tentando sempre uma encaixar na outra e está fazendo essa movimentação. Então, a gente sempre está agitado, principalmente nas cidades grandes. Porque quando passa um automóvel, aquela região, ela recebe um abalo, que é um abalo, para falar a verdade, de energia, e toda aquela região, ela vai se movimentar ou para cima ou para baixo, ou simplesmente lateralmente. Os ventos, por mais que você pense que não, esses ventos, conforme a torre vai subindo, ela vai subindo, quando chega aqui no ponto máximo dela, ela vai receber todo tipo de força possível, porque não vai ter nada que vai poder, para poder meio que abafar. Então, essa ponta da torre, por isso que no Japão, algumas torres têm lá um pêndulo, que é um pêndulo compensador. Ela vai receber, os prédios eles fazem assim, ó, pouca coisa, bem pouquinha, lógico, porque senão a estrutura dele não aguenta. Mas o engenheiro civil, ele tem que pensar nessas possibilidades de que eu vou estar no local, esse local tem um solo diferente, esse solo pode se movimentar, dependendo do local. Essa torre, conforme ela for crescendo, ela vai sofrer abalos, pela própria questão de vibração da terra, pela própria questão de vibração do ar. Então, é muito complicado. Então, para entender tudo que acontece na Terra, para eu poder olhar para o céu, eu tenho que entender o que acontece aqui. Como que funciona o movimento, tá? Então, toda vez que eu falar sobre engenheiro, piloto de avião, vou explicar para vocês por que o avião ele não voa, ele plana, tá? Ele voa por uma questão de que ele tem um objeto que vai impulsionar ele, mas voar, o único bicho que voa mesmo são as aves. Ele é o único que tem capacidade no mundo de voar. Avião plano, tá? Gente, tá tudo ok? Vocês estão vivos? A aula tá legal? Tá legal. Tá sim. É legal. Vocês têm dúvida de alguma coisa, alguma questão que tá aí no coração de vocês, que vocês querem botar pra fora? Não, tem não. Eu gosto muito de trabalhar com analogia. Então, como que é assim trabalhar com analogia? Eu gosto de trabalhar com exemplos que vocês trazem. Porque tudo que acontece na vida da gente no cotidiano tem uma justificativa física, tá? Então, muitas vezes, aquela dúvida que você tem, se eu falar, vou falar besteira, a professora vai falar... Não existe o certo e o errado. Entendam isso, não existe o certo e o errado. Eu não estou aqui para ser a dona, a detentora do saber. Eu estudei, eu sei o que eu estou falando, porém, muitas vezes, alguma coisa, algum objeto, alguma coisa que vocês trazem lá de fora... eu vou ter que olhar e falar, cara, isso daí cabe aqui no meu conteúdo. Ou não, para isso aqui não serve, mas serve para isso, isso e isso. E aí, o que é legal, que eu gosto do laboratório? Porque quando você trabalha no laboratório, você consegue ver o que eu estou falando ali, palpável. Vocês vão começar a entender o que eu estou falando. Vocês podem perceber que eu não vou ler, uma coisa ou outra que eu vou ler, e vou usar muitos exemplos, que eu acho que é mais fácil de gravar, tá? Tá. Então, assim, quando a gente fala da questão mecânica, mas você falou que só percebe aqui na Terra. Não. Esse satélitezinho aqui, ó,
Por mais que ele tenha essas placas solares, dá para vocês verem meu mãozinho? Por mais que tenha essas placas solares aqui, ele tem algum propulsor, um outro propulsor, ele está solto na nossa atmosfera. Então, o que acontece com ele? Quando eu for pensar nessa questão, da mecânica, eu tenho que pensar também em força gravitacional. Aonde exatamente eu posso colocar o meu satélite, que ele não vai ser... A força gravitacional da Terra sempre vai estar sendo exercida nesse objeto, porém, ele vai conseguir escapar. Então, quando a gente fala lá vou falar desse satélite mesmo, mas tem um porquê, tá? A Terra está aqui. Quando eles colocam um satélitezinho, é como se o satélite estivesse sempre em queda. Opa, estou com a campainha. Ele estivesse sempre em queda. Então, tem um certo momento que ele vai passar próximo da Terra e depois a Terra vai usar a sua força gravitacional para empurrar ele para longe da Terra. É um negócio louco. Mas como que eu vou perceber isso? Para quem entrou agora, depois esquece a cabeça não, porque esse vídeo vai estar gravado, tá? Vou ver se eu disponibilizo antes do formulário. Então, o que acontece? Esse objeto, ele sempre vai estar em atração e repulsão, atração e repulsão. E aonde que eu vejo isso? Eu consigo estudar isso dentro da mecânica, porque eu vou observar justamente essa força gravitacional. A mecânica trabalha a força gravitacional que ela tem sobre os objetos. Porque eu espero que não tenha, mas se tiver, pode falar, depois a gente vai conhecer, a gente vai entender o porquê que eu defendo a ideia da ciência e não a ideia de o cara lá louco colocou na cabeça. Mas se tiver algum terraplanista, eu tenho fé em Deus, que não tem nenhum, né? Já vamos arrumar uma briga nós dois aqui. Qual que é a pegada deles? Eles, quando falam da questão da Terra plana, existe uma teoria de que ela é plana, um disquinho, e ela está girando, né? Bem devagar. E ela está girando no disquinho dela. Por isso que a água não consegue fugir. Só que se a Terra fosse plana e a gente estivesse girando, ela tem um ponto, um eixo. Ela sempre vai estar girando no próprio eixo. Quando a gente fala de força gravitacional, essa força gravitacional te atrai justamente para o ponto aonde tem maior força. Então, todos da Terra todos e as árvores, estariam todos viradinhos assim para o eixo, provavelmente muito inclinado, mais do que 45 graus. Não, mas essa teoria é mentira, a Terra é plana e ela fica caindo, subindo a 10 metros por segundo por hora, né? Pior ainda, eu estaria não só sem força nas minhas pernas, como eu também estaria já sou gordinha, seria uma bolotinha mais ainda colada no chão. Então, tudo seria muito redondo, porque conforme você vai subindo, ou você vai descendo, simplesmente já está esticada até o auge, se eu estivesse subindo, eu estaria sendo achatada. Então, essas teorias que acabam acontecendo, elas são muito difíceis de engolir, sabe? É muito complicado. Então, se tem um terraplanista, eu espero que depois a gente converse pessoalmente, assim, tá? Mas as teorias aí, é porque o terraplanista é o cara que acredita em teoria da conspiração, e aí sempre tem contra o outro cara que acredita em teoria da conspiração, e assim vai. Então, esse satélite, ele está sempre fugindo e sendo atraído pela força gravitacional. Ele está caindo. Quando eu estou falando lá sempre escolho esse nome do negócio, toda vez que eu preciso dela. Aonde a galerinha foi desse último foguete que teve, que é do senhor Elon Musk, eles foram para uma estação espacial, lembrei, uma estação espacial universal. E eles foram para lá, essa estação, ela já tem um período, antigamente era ISS, eu acho. E ela ficou durante muito tempo. Só que conforme a radiação solar, ela vai perdendo a sua capacidade de questão de elétrica, ela vai se degradando, então ela vai perdendo ali a sua qualidade. É isso. Não sei. Aí agora, é no chat, né? Agora o que acontece tá tendo levanta a mão. Pode ligar o microfone, mas só deixa eu terminar isso aqui. E aí o que acontece? Eles estão lá em cima, eles não têm nada prendendo eles, a não ser a própria força gravitacional.
Então, existe uma relação que a gente vai estudar mais pra frente, que é a relação de Kepler, que ela fala sobre isso, que esse corpo vai ser sendo atraído, vai chegar um certo momento em que ele vai ser repelido e depois ele vai ser atraído de novo. Então, essa estação espacial, ela está fazendo as voltas e voltas dela e ela sempre vai estar caindo e voltando. E, aliás, pra falar a verdade, no universo não existe cima e embaixo. Raíssa, pode falar? Para a Raíssa que levantou a mão, né? Alguém levantou a mão sem querer? Eu saí da sala? Gente? Não saiu não, Pedro. Ah, tá. Porque alguém levantou a mão, depois tirou. Então, quando a gente fala sobre isso, na questão do universo, a força gravitacional é essencial. E aonde que eu vejo isso? Mecânica, tá? E aí, aonde mais eu vejo? A questão de uma bala, para quem gosta muito de jogar, sabe muito bem disso. Eu não sei se eles já fizeram, se os gamers já conseguiram também essa questão de fazer mais ou menos, simular uma situação fora, né, de uma situação de verdade. Então, quando o cara é sniper, ele tem que saber a força do vento, para que direção está, qual que é a potência da arma, então a gente fala do calibre, tá? E qual que vai ser a trajetória dela. Eles nunca miram diretamente para o objeto sem fazer isso daí, porque ela pode sim desviar. Então, a mecânica vai fazer isso, ela vai analisar e vai estudar a trajetória de um foguete, a trajetória de um projétil, de dardos, de flecha, todos esses projetos, ela faz uma trajetória, mas isso vai depender muito, 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 muito da situação em que eu estou. Então, não adianta assistir aqueles filmes loucos e falar assim, né, eu tô aqui no skate, vou dar um tirão no cara ali, vou acertar a cabeça naquela pinta que tá lá na testa dele. Só se você for muito bom mesmo. Porque, para falar a verdade, eu tenho que justamente saber o quanto que vai estar esse skate, se ele vai estar numa inclinação, como que vai estar essa questão da potência da arma, como que eu vou mirar. A questão, gente, por incrível que pareça, a questão temperatura do ambiente também vai influenciar, porque vai falar se ela vai estar mais rápida ou se ela vai estar menos rápida, por causa da questão de atrito com o ar, tá? Aonde eu vejo isso? Na mecânica. Escoamento de fluidos, água, como que ela funciona, do gelo, funcionamento de máquinas simples, a gente não consegue perceber as máquinas simples que a gente tem, que facilita a nossa vida. Um deles é o cortador de unha. O cortador de unha é uma máquina simples, maravilhosa, e ela usa alavanca para poder cortar a sua unha. E isso a gente vai usar conceitos da física para fazer com que ela tenha uma melhor condição para que eu possa trabalhar. Trajetória de partículas, aí eu vou conseguir trabalhar a questão de energia, a questão de calor, a questão da aurora boreal. Eu estava aqui, a aurora boreal, né? Mas, para falar a verdade, a questão da partícula, ela é muito ampla. Que a gente vai entrar em eletromagnetismo. E aí a gente vai falar sobre a questão do espaço, porque justamente vai falar sobre o escudo de Van Allen. E como que é a questão de fótons e a questão da radiação solar, ela vai se dissipar em volta da Terra, protegendo a gente. Isso vocês vão ver? Lógico que vão, porque num momento ou outro eu vou puxar isso daí. Na astronomia. Depois eu vou voltar de novo no terceiro ano, falando a complexidade disso. Da queda livre, do porquê se eu cair aqui, eu quero me matar, vou me jogar de cima do teto da escola. Dependendo de como eu cair, eu só vou quebrar as duas pernas, posso quebrar o braço, posso me arrebentar todo, e dependendo do meu camarada, do jeito que ele cair, a massa corporal dele, ele vai se arrebentar bem pior e vai conseguir se matar. Então, por que existe pessoas que caem do prédio, morrem, outros caem do prédio e não morrem? Estou falando só de questão de queda livre, tá? Mas tem outros, porém. Por que eu posso pular de paraquedas até uma certa altitude? Porque eles fazem queda livre até um certo ponto, depois eles têm que abrir ali, naquele exato momento, eles têm que abrir o paraquedas, porque senão depois o paraquedas não abre. Eles têm uma linha tênue para poder se abrir o paraquedas. Isso também eu trabalho na mecânica. Se o cara fala, não, vou pular de paraquedas, e a hora que eu bem entender, eu vou abrir, ele não vai conseguir. Quem vai chegar a um certo momento da questão de velocidade,
que vai ser empregada ali, e pressão atmosférica, talvez ele não consiga nem fazer isso aqui com a mão, para puxar a cordinha, e talvez ele já esteja apagado há muito tempo, porque ele pode apagar também por uma questão para faltar oxigênio. Então, existe sim, tudo esse estudo é dentro da física, tá? E vocês perceberam, isso é um pêndulo de Newton. Eu tenho, se a gente voltar para o presencial, vocês irão construir o de vocês, porque todas as turmas construíram, tá? Desse jeitinho, com bolinha, menos a turma do ano passado. No ano passado não construíram. Maria Eduarda, pode falar. Aproveitar o videozinho aqui pra gente ficar bem louco. Vocês ficam levantando a mão só para me atrapalhar. Fala, Maria Eduarda. Odeio você. Então, assim, esse pêndulozinho, ele tá fazendo o quê? Ele tá transmitindo energia para uma bolinha, para outra bolinha, para outra bolinha, para outra bolinha, até chegar na última. A mesma energia que a primeira emanou, ela vai receber lá na última e vai voltar com a mesma intensidade. Tá? E, ó, gente, eu brinco muito, viu? Quando eu falei que eu odeio, é mentira, tá? Antes que vai falar, mãe, a professora falou que me odeia. Então, vocês não viram nada. Dentre as áreas da mecânica, a gente vai falar sobre a cinemática. É o primeiro tema que a gente vai falar, tá? A cinemática, ela vai falar sobre o quê? Ponto referencial. O que seria o ponto referencial? Lembra que eu falei? No espaço não existe em cima e embaixo? No espaço não existe cima e embaixo. No espaço não existe alto e baixo, não existe, a gente não consegue lá no espaço aferir polo sul e polo norte da Terra. A gente consegue referir, observar o ponto de inclinação dela como referencial, tá? Então, como referencial, para mim, é o que eu vou focar o meu olhar. A cinemática, ela vai vir com isso. Eu preciso ter um ponto referencial. Eu preciso saber que movimento eu vou fazer a partir daquele ponto referencial. Então, qual vai ser um dos exemplos que você vai usar, Pro? Quando eu estiver falando sobre a questão de velocidade. Velocidade inicial, velocidade final, né, de um carro. Quando vocês vão viajar com o papai e com a mamãe, tem lá as plaquinhas lá de velocidade e de distância. Então, normalmente está assim, velocidade média para carros pequenos, 100 km por hora. E aí, você quer saber mais ou menos quanto tempo vai demorar? Não vai estar o tempo, a partir daqui você vai demorar 1 hora. A partir daquele ponto, daquela placa, ainda faltam 70 quilômetros, 90 quilômetros. E aí, como que eu vou saber o tempo que eu vou gastar? Eu vou fazer um cálculo pegando a minha velocidade média e a minha distância. E eu vou saber quanto tempo aproximadamente eu vou chegar naquele ponto referencial, que é o ponto de chegada. Aonde que eu vejo isso no dia a dia? GPS. O GPS não faz uma estimativa? O GPS faz uma estimativa do tempo que vai levar para aquele carro, naquela velocidade, chegar até tal local. Então, quando vocês colocam lá os dados, lá, minha casa, Ubatuba, ele dá o tempo, ele dá a quilometragem, que é a distância, tá? E ele só não vai falar para vocês a velocidade média, porque a velocidade média ele vai calcular mais ou menos, se estiver numa estrada, mais ou menos 100 km por hora, 80 km por hora. Então, ele vai estimar uma velocidade média. Quando a gente fala do repouso, é o que eu falei, preciso do ponto referencial para eu estar falando se esse corpo está em repouso ou não. Eu não posso falar que eu estou totalmente parada, porque eu não estou. Qual que é o meu referencial? Eu, sala, cadeira, estou sentada. Não estou me movimentando. Eu, dentro de um ônibus, sentada, eu estou parada, porém, o ônibus está se movimentando. Então, esses pontos referenciais em relação ao repouso, eu tenho que observar muito. Quando a gente vai falar muito da questão de Isaac Newton, tem uma das leis que vai falar sobre isso. Se eu estou em repouso, eu estou em repouso. Se o carro parou, qual que era a tendência? Eu me mantenho em repouso. Porém, não, eu vou ser lançado para frente. Tem o porquê. Então, a gente vai vir com as 3 leis de Newton para justificar isso daí. Trajetória, porque, para falar a verdade, a trajetória, ela não segue, ela tem essas questões, depende muito do corpo, como vai ser
impulsionado, se eu vou fazer oblíquo, se eu vou fazer retilíneo, em qual objeto, como que vai ser, por que o Roberto Carlos, em uma das Copas, aí ele conseguiu fazer uma trajetória na bola em que a bola girou e fez uma curva perfeita e entrou no gol. Isso daí hoje os caras conseguem reproduzir. Mas é uma trajetória, ele conseguiu fazer a trajetória da bola e, para falar a verdade, ele fez algo completamente diferente, tá? A questão do deslocamento, que é o que eu tô falando, se eu tô falando da questão que eu tô dentro do carro, o carro parou e eu vou ser empurrado para frente, tem o deslocamento desse corpo. Ponto material, tá? Que vou falar sobre questão de dimensão, eu vou falar sobre massa, tamanho disso. Corpo extensor, que são para questão de entender o movimento, então quer dizer, eu vou precisar de algum objeto para poder trabalhar aquilo. E acabou. Alguma dúvida? A aula hoje ia ser bem rápido mesmo, tá, gente? Rápido de 1 hora. Alguma dúvida, galera? Não. Não. Eu espero que vocês tenham gostado. Não. Outro ponto muito importante na física. Não gostou? Que bom que você não gostou. Que bom. Gostamos sim, gostei. Tem escolas, Foi legal, foi muito boa. tem escolas que tem professor melhor, então. Para aquele que falou que não gostou, tá? Se fosse em sala de aula, seria outra conversa. Então, assim, uma coisa que vocês têm que entender, e eu espero que vocês coloquem na cabeça: física anda de mão dada com a matemática. Eu falo, anda, não tem como, tá? Isso daqui o pai falou que é pra colocar. O Igor Vinícius saiu, vai ficar com falta. Gente, não acabou a aula, não, viu? Quem saiu vai ficar com falta. Desliga o microfone aí. Né? Esse mesmo seu, só porque a gente escolheu a Elisbiel. Vamos escutar mais um pouquinho. Vamos E o Pedro, desliga o microfone. Vou olhar com o irmão aí, gente. Briga. Quem é que tá brigando com o irmão? Treta. É o Pedro. Vamos lá, gente. Vai ter momentos que a gente vai fazer cálculo, sim, tá? E quando for fazer cálculo, eu espero que a gente esteja em sala de aula, porque nesse exato momento está em 35%, mas parece que está tendendo a 70%. E eu gosto de trabalhar com cálculo, a gente trabalhar junto. Ela anda de mão dadas. Mas eu ouvi falar que físico é completamente matemático. O físico matemático, ele se prende somente aos postulados, tá? Ele não vai se prender ao fenômeno em si. Então, ela vai sempre estar funcionando para qualquer ocasião? Depende muito do ponto de referência, tá? Então, para vocês, primeiro ano, vocês têm que entender que essa aula foi gravada. Essa aula vai ser disponibilizada depois lá no canal da escola, no YouTube, tá? Mas... Professora. Oi, pode perguntar. Qual que é o nome do canal? Acho que é Coab Nosso Monteiro 3. Depois eu mando para vocês o endereço lá no grupo, Eu ia tá? perguntar isso agora. Depois eu mando para vocês lá no grupo. Tem vários vídeos já lá, tá? E aí eu mando para vocês lá no grupo, para vocês, o link. Tá bom? Essa aula, depois eu vou fazer um formulário. A partir do dia 15, eu vou enviar para vocês. O cronograma da sala de vocês está lá no grupo. Quem não estiver no grupo, manda no meu PV. Ai, criatura descabelada. Manda no meu PV que depois eu vou adicionar vocês, tá? Então, vamos conversar só um pouquinho. Não parei a gravação ainda. Conversar um pouquinho em relação ao formulário, que eu acho que vocês ainda não conhecem, não sabem como que vai funcionar, né? Se tiver o formulário ano passado, desconsidera o que eu vou falar, mas é bom você ter informação para mais, sempre ajuda. Na parte, eu não sei se a Drica já mandou, a Drica não, mas algum professor já enviou. As aulas que estão acontecendo no presencial, parece que logo em seguida o professor já está gerando um link que é com as atividades referentes àquela aula. Para quem está no online, que é no meu caso, a minha aula é online agora, eu também vou gerar um link dessa aula. Então, eu vou mandar todo esse PowerPoint para vocês daqui. Acabou aqui, todo mundo deu tchau pro. Eu vou desligar, vou mandar para vocês no grupo todo esse material
Para quem quiser imprimir, ótimo. Para quem quiser pegar e tirar alguma coisa, não está no caderno, também é ótimo material. E depois eu vou gerar esse link. Esse link que eu vou fazer vai ser um formulário. Vão responder, vão me mandar depois, né? Assim, vai enviar. Depois eu passo a passo como fazer isso. Eu vou fazer um print, montar vou dar um print para vocês. Lembrando que física, vocês têm 3 aulas por semana. Se não fizer o formulário, assisti a aula, a professora era legal, estava lá. Deixei lá o celular guardado no guarda-roupa e fui jogar videogame. Estou lá com a minha presença. De novo. Mas para de brigar, Pedro Henrique. Professora. Oi, pode falar. Treta. Fala, Pedro. Bate logo na criança, meu. Uma treta, velho. Deixa o bichinho falar, gente. Fala, Pedro. Peraí, quando eu... Aumenta o microfone. Escreve, aumenta o microfone. Tadinho do Pedro, tá perdido pro meu irmão, tá batendo nele. Bom, vamos voltar aqui. Pedro, se você quiser depois, pode mandar um WhatsApp pra mim, tá? O meu WhatsApp vai virar um inferno na minha vida. Mas meu WhatsApp PV, no privado, é justamente para vocês fazerem isso, tá? Para vocês poderem tirar dúvida. Na sexta-feira, parece que foi aberto plantão de dúvidas também. Acho que o Pedro estava querendo perguntar em relação ao formulário. Pedro, eu vou mandar no grupo. O formulário. Isso, eu vou mandar no grupo o link, tá? E aí você vai clicar no link, ele vai direto para o formulário. Você vai colocar o seu nome, sua série. Não sei se vocês já vão estar com o número. E aí depois vem as questões embaixo. Lá no finalzinho vai estar em enviar. Vai clicar em enviar. E aí eu vou receber a sua atividade respondidinho. Tá bom? Tirou essa dúvida? Tirei, era isso aí. Era isso, né? Então, a partir da semana que vem, a partir de segunda-feira, vocês têm uma semana para fazer de todas as disciplinas, tá? Que delícia. Eu vou tirar para a gravação para eu poder falar com vocês direito.